Olá amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal de vídeos, onde a gente tem feito esse trabalho bastante sistemático de refletir sobre o que a gente está enfrentando na clínica psiquiátrica, familiar e comunitária na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? O que nós estamos enfrentando nessa janela de observação dos demônios, dos vampiros, né? Porque, como nós temos conversado aqui, a antropologia dos vampiros e dos demônios mostra que são os termos antigos, né? Que os povos do mundo e as civilizações usavam para falar das patologias, né? Para descrever as patologias que são ocorrências regulares, né? Aparecem de forma epidêmica. E aí, Kelly, tudo bom? Bom dia, boa semana, né? Semana começando. As patologias humanas, né? As patologias culturais humanas, né? Também não há muita dúvida de que as patologias são produções da cultura, né? A gente está o tempo inteiro vivendo a nossa cultura, somos seres linguageiros, chimpanzés bípedes sem pelo, e isso leva a gente a uma expressão cultural que é quem nós somos, o que nós fazemos, né, de onde nós viemos, nossa memória, nossa identidade, a historinha que a gente conta para nós próprios. Essa historinha, ela pode guardar experiências mórbidas, né? Essa historinha pode preservar experiências mórbidas, né? Ela pode preservar a maneira como a nossa própria história é contada para nós próprios. Isso pode vir embutido uma série de traumas, uma série de loucuras que, se você não for atento, você acaba repetindo e trabalhando a favor da sua própria doença. E mais do que isso, né, quando a gente está falando da besta fera das doenças, como disse o professor Charcot, a neurose, que é a forma mais grave e mais complexa de adoecimento que se conhece, né, a gente vai ver que as pessoas defendem a doença, né? Como disse o velho Freud, as pessoas defendem a doença com a mesma ferocidade que a leoa defende seus filhotes, né? Feliz Dia das Mães, né? Foi ontem. Feliz Dia da Pachamama, né? Feliz Dia do princípio feminino da natureza. Né? Então isso é impressionante, como a pessoa que está em sofrimento, e está em sofrimento crônico, sofrimento de muito tempo, às vezes condições graves, a pessoa defende a própria doença, a família defende a própria doença, né? Os membros da família defendem alguns membros, né? Não são todos. Geralmente quem solicita o tratamento, geralmente quem se engaja, quem coopera, quem abre as memórias, quem compõe as anamneses com entusiasmo, quem é capaz de olhar para a sua memória, para a sua história, para os seus sonhos, né? Essas pessoas estão em tratamento, a gente já vê isso assim logo, né, nas sessões. Em poucas sessões você vê o paciente que está engajado no próprio processo terapêutico, e você vê também o paciente que está enrolado, né? Ele não consegue nem seguir as orientações do médico que ele contrata, né? É isso a situação da neurose. Não consegue seguir nem as orientações do médico que contrata. E essas orientações podem ser de cunho vital, né? Pode ser de cunho de diferença entre a vida e a morte. E o que está acontecendo é isso: a maioria das pessoas está cultuando a morte. A maioria das pessoas está possuída pelo demônio mesmo, né? 99% aí está na possessão demoníaca. Estão correndo de um lado para o outro, pagando para cima e para baixo, descendo, subindo, correndo, né? O demônio que é a pressa, como já dizia Dr. Carl Jung, né? As pessoas não têm calma e não têm capacidade de refletir, não têm capacidade de dialogar, não têm capacidade de olhar para dentro, de dialogar com seus sentimentos, de criar a si próprio, criar seu discurso, criar a sua prática, controlar a sua agenda, né? A arte da agenda é muito importante, está começando a semana. Então você pensou a agenda direitinho, tem muito compromisso, vai ter o quê? Pacientes graves, vai ter que dar aula, já fez a aula, gravou a aula. Então tudo é uma questão de planejamento, uma questão de agenda. O problema é que a gente é educado numa agenda que privilegia a dor, e que privilegia a restrição, e que privilegia a escassez, e que privilegia a competição, né? Então a gente é criado desde o jardim de infância
dentro da neurose da família, dentro da neurose dos ancestrais, que já vem com esses traumas, né, de briguinha, de traição, de divórcio, de, né, um enfiar o dedo no olho do outro, né, um sacanear o outro, um puxar o tapete do outro, né. As famílias nem precisam de inimigos, porque os próprios parentes já golpeiam os próprios parentes, né? Os próprios parentes já roubam os próprios parentes já batem a carteira dos próprios parentes, né? Então isso nem precisa de colonizador, né? Aí já está tudo desestruturado. Então isso a gente vai sendo, aí vai para o colégio, né? Vai para o jardim de infância. Aí também é aquele negócio da nota, quem é o melhor da turma, quem ganha estrelinha, quem não ganha. Sempre um pensamento neodarwinista tentando diferenciar o mais apto do menos apto, né? Aí depois vai para o colégio, aí no colégio começa a estudar as disciplinas, aí vai ter a prova, né? Tudo é prova, você vai provar que você é superior, você vai provar que você é inferior e inadequado, né? O Anísio Teixeira, no livro de 1950, A Educação e a Crise Brasileira, ele fala isso. Vem cá, o que faz com essa gente, com essa imensa quantidade de pessoas que foram reprovadas, que ganharam notas baixas, que levaram expulsões de colégio, o que faz com essa gente? É assim? O processo educacional é isso? É você ejetar as pessoas e dizer que elas não são aptas a se tornarem cidadãs e adquirirem conhecimento? Então tem algo de muito podre no reino da Dinamarca. Isso é neurose. Isso é a neurose competitiva. É uma neurose competitiva que está ligada à visão de mundo, né? Está ligada a uma certa visão de mundo. E como disse o velho Freud, que foi uma das melhores explicações realmente, o Freud não é o Freud à toa, né? Ele realmente explica de uma forma mais clara, de uma forma mais poética a questão do psiquismo, né? É o livro de 1913, Totem e Tabu, né? Que é um livraço, é um momento de síntese dele. Ele já está ali com seus 50 anos. E ele fala do totem e tabu. O totem é aquilo que é aprovado pela sociedade, né? O totem é o elemento que é o elemento de adoração, de tietagem, de filiação, né? O totem é o que é considerado aprovado segundo a norma cultural, social, religiosa. E o tabu é a interdição, é o que é proibido, é o que deve ser odiado, é o que deve ser temido, é o que deve ser evitado. E o Freud, nesse livro de 1913, ele fala disso, Totem e Tabu, né? E ele diz que a doença psíquica, né, a doença, a neurose, que é a besta fera, que o Charcot chamava, era quando a pessoa não conseguia decidir entre o totem e o tabu. Quando a pessoa fica presa entre se casar ou comprar uma bicicleta, ou não conseguir decidir a si próprio, não conseguir decidir o que gosta, não consegue decidir o que quer, não consegue decidir o que vai viver. E aí vai vivendo de forma frustrada, vai vivendo de forma passiva, deixando que os outros te digam o que fazer o tempo inteiro, vai se submetendo a relações de abuso, relações de opressão, relações de exploração. E isso, infelizmente, o povo brasileiro inteiro está nisso. É colonial, é psicopatologia colonial. Uma colonização extremamente violenta, inquisição, escravidão. Fica todo mundo dentro da Casa Grande, todo mundo dentro da senzala com complexo de inferioridade, todo mundo se achando merda, terceiro mundista. Voltou, né? Deu uma pausa aqui, eu botei no Wi-Fi. Né? A economia é de natureza colonial, a gente não tem direito a desenvolver o nosso sistema econômico, não temos direito de desenvolver a nossa indústria, não temos direito de desenvolver a nossa tecnologia, não temos direito de desenvolver a nossa ciência, nossa medicina, é tudo colonial. A internet está fraca hoje, hein? É inverno, né? Tá tudo esfriando, né? A gente tá todo mundo sentindo a sombra, né? Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, nós ainda somos uma colônia de commodities, a gente ainda vende comida, a gente só vende comida e matéria-prima, né? Então isso configura uma psicopatologia, sim. Isso configura uma certa dificuldade de autonomia, uma certa dificuldade de criatividade, uma certa dificuldade de exercermos quem nós somos, de controlar nosso corpo, de controlar a nossa própria vida, né? De ter autonomia e ter saúde familiar e saúde comunitária, que é o que depende disso. A autonomia psicológica está ligada com isso, com o ambiente cultural, com o ambiente da família, com o ambiente da comunidade. E o que a gente está acompanhando na clínica é isso, um ambiente que tem tudo para dar certo, né? O Rio de Janeiro tem tudo para dar certo,
Tem natureza, tem gente, tem dinheiro, tem tudo, né? Agora, não tem projeto verdadeiro, tem um projeto pseudológico, um projeto de falsidade ideológica, um projeto de falsas aparências. Falsas aparências, alta mortalidade. É isso que a gente enfrenta. Nós da medicina não temos como nos omitir, porque a gente está atendendo os pacientes e vendo que os pacientes que não têm dinheiro para pagar estão morrendo muito mais cedo do que os pacientes que têm dinheiro para pagar. E até os que têm dinheiro para pagar já se sentem um pouco melhor, já tem uma autoestima mais assim, elevada, já acredita que tem direito a se curar. O paciente que não tem dinheiro também incorpora um complexo de inferioridade, de que é o fetiche pelo dinheiro, de que como ele não tem dinheiro, ele não tem direito à cura. E isso é difícil de desmontar na análise. Dá para desmontar, mas é difícil de desmontar, mas o cliente tem que querer, né? O cliente tem que querer se libertar dos totens e dos tabus, tem que querer se libertar das ambiguidades, tem que querer se expressar, tem que querer dizer quem é, tem que querer dar nome aos seus afetos e aos seus sentimentos. E isso é o processo de amadurecimento, é o processo de ganho de consciência, é o processo de desenvolvimento da consciência individual. E o processo do desenvolvimento da consciência individual também faz avançar o processo do desenvolvimento da consciência coletiva, que me parece ser o desafio onde nós estamos enfrentando, né? A necessidade de articular a consciência coletiva, de articular o discurso coletivo, de articular a nossa capacidade de organizar os grupos, de organizar as famílias, de organizar as pessoas. A nossa experiência de 16 anos de trabalho, desde o Hospício Nacional do Engenho de Dentro, é o teatro e o trabalho em grupo, o trabalho coletivo, né? É a gente fazer a comunicação, né? Como eu aprendi com o Ray Lima, com o Júnior Santos, com a Mira Haddad, a comunicação através da música, a comunicação através da poesia, a comunicação através da imagem, como diz a doutora Anísio da Silveira, né? Isso também contribui fundamentalmente à modificação da linguagem, né? Como disse o Amir, o desafio não é a mensagem, o desafio é a linguagem. Como disse o Marshall McLuhan, do Canadá, the medium is the message, a mensagem é o meio, né? Então o nosso trabalho, ele tem esse desenvolvimento aí de 16 anos, eu tô vivo aqui, saudável, trabalhando pra caralho, aqui atendendo, né, gente grave, no Rio de Janeiro, né, 16 anos, porque a gente mudou a linguagem, porque eu mudei a linguagem, porque eu fui ser ator, porque eu tive burnout médico, né, e fui ser ator, fui trabalhar com a Camila Amado, principalmente, e com a Mira Haddad, principalmente, né. E isso deu a mudança da linguagem. Se não mudar a linguagem, nada acontece. Se não mudar a forma, não muda o conteúdo. E se não mudar o conteúdo, não muda a forma. As duas coisas são juntas, né? Na minha carreira, na minha trajetória aí, dos últimos 20 anos de trabalho com medicina, pesquisa, né, e teatro, e psiquiatria e tal, certamente o conteúdo começa a mudar quando eu encontrei com o professor Nelson Vaz, em Niterói, né, na UF, em Niterói, e ele já era professor lá em Belo Horizonte, né, na UFMG, e eu chego para falar, trabalhei com 22 anos ali, né, terceiro ano e tal, e fui lá e falei, professor, me dá um projeto, me diz o que fazer aqui no laboratório e tal, que eu vou fazer o projeto, que era como se trabalhava, né, todo mundo é assim, né, me dá um projeto aí que eu faço. E aí o Nelson me surpreendeu, foi a grande surpresa da minha vida, porque mudou totalmente o meu pensamento até agora. Que ele falou, eu não vou te dar um projeto não, você que vai me dizer o que você vai fazer, o que você quer fazer, qual é a sua pergunta. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso, eu me falo, qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta dentro desse espaço? Qual é a pergunta nesse ambiente? Né? E aí eu comecei a raciocinar por mim próprio, comecei a raciocinar imunologia, comecei a raciocinar biologia, comecei a raciocinar pesquisa científica, né? E a coisa abriu, e foi abrindo, e está abrindo até agora, e é por aí que abre. Você tem que ter a sua pergunta, você tem que ter as suas questões, você tem que olhar para a sua realidade, tem que olhar para o seu corpo, tem que olhar para o seu psiquismo, para o seu comportamento, o comportamento da sua linhagem. A partir daí você vai elaborar as suas perguntas e vai entender o que você está fazendo, o que você está vivendo. E é batata, funciona, todo ser humano raciocina. Agora, isso tem que ser puxado, né? Isso tem que ser transmitido de pessoa a pessoa, de máscara para máscara, né? O Nelson Vaz, sem dúvida, foi isso, me deu esse conteúdo. Isso avançou muito até o ponto do meu burnout, quando eu tive burnout médico, e eu tive, então, essa necessidade de fazer esse salto
que foi um salto solitário, né, de um jovem médico, um salto solitário de um jovem imunologista, um jovem pesquisador que, né, foi sozinho dentro desse sistema todo para o teatro, fazer arte e trabalhar com a forma e entender a sensibilidade, entender Dionísio, né? Como disse Camila Amado no primeiro tranco que eu levei nessa formação artística, teatral, de ator, que Camila Amado falou para mim: calma que não é só Apolo, tem Dionísio, menino. Aí eu falei: Dionísio, né? Quem é Dionísio? O que é Dionísio? Né? Onde está Dionísio, né? E aí isso foi se transformando, eu fui parar no Tá Na Rua, trabalhei 8 anos direto com a Miradade, ele foi com a gente pro hospício, produzimos milagres em termos de política pública, de promoção de saúde, cultura e ação cultural e cortejos, e o grupo nordestino de Rai Lima, Júnior Santos, Vera Dantas, que também veio e confirmou, né, toda essa ideia. Então isso é a mudança da forma. The medium is the message. Se não mudar a forma, se não mudar os atores, se não mudar a maneira pela qual a mensagem é entregue, não vai haver mudança de mensagem, não vai haver mudança de conteúdo. E isso é uma guerra entre o que a gente pensa e sente e vive e o que a gente elabora e o que a gente constrói enquanto discurso. E a psicoterapia, ela atua aí, né? Ela ajuda a pessoa a encontrar a si própria, a fazer as pazes entre o masculino e o feminino, entre entender o totem e o tabu, não ficar preso nem no totem nem no tabu e muito menos na ambiguidade, que é quando tem a neurose, a pessoa fica paralisada, congelada, não evolui, né? Qual livro você indica para conhecer Dionísio relacionado à loucura da qual você se refere? Olha, eu acho que a melhor introdução, como sempre, é da doutora Anísia da Silveira. A doutora Anísia é uma grande introdutora, de fato. E ela, no livro Imagens do Inconsciente, o capítulo 8, tem o capítulo chamado Tema Mítico de Dionisos, que ela mata a pau ali. Ali ela fala de todas as questões, ela fala de todos os paralelos mitológicos, do paralelo mitológico do Dionísio com o Cristo, por exemplo, os deuses do vinho, né? E ela fala do Dionísio enquanto deus interior, o entusiasmos, né? Então tudo isso é uma possibilidade importante que a doutora Anísia introduz, e eu sinto falta de outros nisianos avançarem sobre esse tema dionisíaco, né? Esse tema do Dionísio. Dionísio é um deus que assusta muito. Eu tenho grande intimidade com essa energia, mas ele assusta muito, porque ele é o deus da loucura, né? Ele é o deus da desmesura, ele é o deus do êxtase, é o deus do teatro, do vinho, né? Então grande parte das pessoas que entram em contato com o álcool, com o êxtase, com a desmesura, com a festa, a grande parte das pessoas enlouquece com isso, né? Fica ensandecida, fica possuída, fica compulsiva, né? E isso é não é fragmentação, é multiplicidade, exatamente. Ele é o carnaval, tudo ao mesmo tempo agora. Ele é a biologia. O Dionísio é a biologia e Apolo é a razão, né? Dionísio é o feminino, a biologia é o feminino, né? E a medicina é o feminino também, né? Dionísio é o deus da medicina também, porque Apolo, seu irmão, é o aspecto luminoso dele, né? Então isso tem que andar os dois juntos, tem que ter equilíbrio entre Apolo e Dionísio. E ter equilíbrio entre Apolo e Dionísio, na nossa leitura, na nossa experiência clínica, é você, como diz o Hamlet, que é um grande Dionísio Apolo também, é uma fusão de Dionísio e Apolo, o personagem Hamlet, ele fala: ajusta a palavra à ação e a ação à palavra, né? Ajusta a palavra ao gesto e o gesto à ação. Isso quer dizer ajustar Apolo e Dionísio, isso quer dizer ajustar o feminino e o masculino. A gente tem que entender o que a gente fala e entender o que a gente pratica de forma harmônica. A nossa prática tem que confirmar o que a gente fala e a nossa fala tem que confirmar a nossa prática. Senão o diálogo primeiro, que é o diálogo da coerência interna do próprio organismo, não se estabelece. E aí você não vai entender nada do que você está vivendo, e muito menos as pessoas que estão perto de você vão entender o que você está dizendo, vão entender o que você... Fala, pô, ele fala uma coisa, faz outra. Ele faz uma coisa, fala outra, né? Ele diz que vai fazer, na hora não faz, ou faz de forma embolada. E aí o que nós vamos ver é isso, o que predomina é um padrão neurótico, né?
das pessoas estarem presas entre o totem e o tabu. Elas não sabem se elas casam ou se elas compram uma bicicleta, e aí vão ficando ambíguas, vão sendo falsas consigo próprio, vão sendo falsas com os outros. Aí casam sem querer casar, são pais sem querer ser pais, são mães sem querer ser mães, aí ficam putos, aí envenenam as crianças, envenenam o marido, envenenam a mulher, mata na hora da banheira, bota fogo na cama, de colchão, né? Incendeia a casa, né? Então, que nem Clitemnestra assassina o marido Agamenon, né? O general Agamenon da Guerra de Troia, general grego, né? Na banheira, né? Esse que é o problema. Você brigar consigo próprio e brigar com as pessoas que você diz que ama, significa que você está brigando com o que há de mais íntimo e mais profundo dentro de você próprio. Não é caminho, né? É caminho da doença, é caminho da patologia. E isso que sustenta um mundo em guerra, né? Um mundo de competições. Isso, nós podemos dizer que as pessoas gozam com a dor nessa sociedade, na maioria. As pessoas têm um gozo pela situação de briga, pela situação de competição, pela situação de sofrimento, né? O sofrimento gera um certo gozo, né? Especialmente na presença do trauma sexual. Por isso que Dr. Charcot, que é o pai da neuropsiquiatria, e do teatro no hospício, e da arte no hospício, e da psiquiatria transcultural e as artes também, da neuropsiquiatria transcultural e as artes, né, Dr. Jean-Martin Charcot, ele chamava as desordens psíquicas, as neuroses, né, nomeadamente, de besta fera, né, a doença mais grave. E ele falava, são traumas acumulados, não raro de origem sexual. Isso que o Freud ouviu, isso que o Freud foi para Viena tratar e abriu o consultório, pediu demissão no hospital e abriu o consultório na volta de Paris para tratar. E trata, e a gente trata, e trata mesmo. E aí mãe, um beijo. Né? E trata se o paciente tiver desejo de cura. Né? Como diria a doutora Anísia da Silveira. A Anísia é a grande papisa da psicoterapia, né? Ela aprendeu a fazer psicoterapia e eu aprendi mesmo a fazer psicoterapia com a Anísia, no Museu do Consciente, lá no hospício. Depois é que eu fui entender o Jung, o Freud, né? O Charcot. O Charcot recentemente. Eu só entendi o Charcot porque há 2 anos atrás eu comecei a escrever uma peça sobre a juventude do Freud, e aí vi que o Charcot era o cara, né? Que o Charcot é que descobriu a pólvora ali, né? Que fez o negócio andar de uma forma muito interessante. Então isso é a questão de que a gente está defendendo esse acúmulo de traumas, né? A gente está defendendo esse acúmulo de intrigas, de rixas entre as famílias, um implicando com o outro, um dando treta no outro, né? Então, agora, essa que é a questão. Como é que isso se mantém transgeracionalmente? Como é que isso se mantém no contexto de um país colonizado que já não tem mais colonizador? Que os colonizadores, né, foram embora, né, ou foram expulsos, como expulsaram a família real em 89, né? Dom Pedro II, que amava o Brasil, foi expulso. Né, foi paciente do Charcot, e o Charcot assinou o atestado de óbito dele. Eu quero tratamento, mas não enquanto nenhuma terapeuta conheça a sua vertente. Nós estamos no meio de uma revolução paradigmática, assim, uma revolução científica. Nós estamos no meio de uma transformação das escolas, do pensamento da biologia. Eu aqui, Vitor por Deus, sou aluno do professor Nelson Vaz, que é aluno do professor Humberto Maturana, que foi aluno do professor Warren McCulloch, da cibernética, que foi aluno de outras pessoas, né, de outros mestres da cibernética. O pessoal também fez uma revolução, né, nesse campo do entendimento dos sistemas de controle, né, dos sistemas de computadores. Eles que inventaram os computadores, que salve de Assis, salve meu amigo, salve o movimento Escambo Livre de Rua, né? Então a gente está enfrentando isso, uma revolução paradigmática. E a gente que é brasileiro, que está assim, nessa situação de crise social, uma parte da nossa comunidade morre cedo, não tem acesso, né? Uma parte importante, uma grande parte, vamos dizer que 80% do povo brasileiro vive em dificuldade hoje nessa cidade. E 80% do povo vive em situações
de restrição extrema, de não ter acesso à medicina de boa qualidade, e o sistema público mal gerido, gerido por psicopatas, né? Então isso é uma situação que encurrala a saúde mental nossa num sistema colonial ainda, é a mesma coisa. Nós não saímos de dentro da fogueira da Inquisição, porque não temos autonomia psicológica. Se tivéssemos autonomia psicológica, teríamos saído, né? Eu, na minha família, minha linhagem, por Deus lá, que são os judeus convertidos, né, que foram queimados na Inquisição mesmo, deu esquizofrenia para todo lado, deu crime para todo lado, deu violência para todo lado na minha linhagem. Eu, na minha primeira coisa, fui o primeiro a voltar a Jerusalém, fui o primeiro, né, a sair, fui o primeiro a conseguir entender essa linhagem, essa história, e hoje eu faço isso com as famílias. Eu mergulho na história das famílias porque mergulhei na minha história, porque mergulhei na história da minha família. Se eu olhar minha produção teatral, as 25 peças que eu fiz nos últimos 18 anos, tudo é trauma, tudo é biografia, tudo é história. A primeira peça foi uma autobiografia mesmo, ainda assim se move, né? Que era o Beto Humper da Silva. E depois veio o Galileu. A segunda peça que eu monto em 2009, na entrada da prefeitura, é o Galileu do Brecht. Isso não é uma coincidência. Montem o Galileu do Brecht, todos vocês montem o Galileu do Brecht hoje. Porque o Galileu fala da Inquisição, fala de um trauma profundo da nossa sociedade, que é o trauma da proibição do saber, da proibição da liberdade intelectual, da liberdade da ciência, da liberdade da pesquisa, de uma ciência galileana que era democratizadora, uma ciência que levava os telescópios para a praça, que levava os telescópios para os mercados, uma ciência que falava na língua do povo, que falava em italiano, por isso que ele foi processado, por isso que ele foi condenado pela Inquisição e foi atacado pela Inquisição, porque ele falava em italiano. Se ele tivesse publicado em latim, eles não perseguiriam o Galileu. E em 1600 eles queimaram vivo o Giordano Bruno, né, por motivos científicos, né, porque o Giordano falava desse universo sem um Deus, um universo multiconectado, né, que nós sabemos que é hoje, né, da física quântica, de tudo. E o Galileu é condenado 33 anos depois, em 1633, e só foi poupado da fogueira porque era muito famoso e muito querido pelo povo, e porque as pessoas defendiam o Galileu. E aí ele é condenado à prisão perpétua domiciliar e a excomunicação, né? E a incomunicação e a retirada das obras e a abjuração. Ele declara publicamente que as descobertas dele estavam erradas, né? Então isso dá uma merda total que até agora a gente não desfez, porque essa ciência que eles falam aí é da Inquisição, é uma ciência, não é uma ciência galileana, é uma ciência ali das elites, né, que fica dentro de tribunal, fica dentro de instituição, que dita o que tem que ser feito e não leva o telescópio para a praça, como o próprio Galileu fazia. Porque entendeu a natureza do conhecimento, entendeu que é a visão de mundo que faz a política, né? O Galileu do Brecht, que é a peça mais importante, ele fala: eu poderia falar em latim para poucos, ou falar para muitos, na língua do povo. Para as novas ideias, precisamos daqueles que trabalham com as mãos. Quem, senão eles, quer saber a causa das coisas? Essa canalha que recebe o pão assado na mesa estão mais para agradecer a Deus do que ao padeiro. Mas a sua irmã Fulgêncio, lá na prensa de azeitonas, talvez não fique surpresa e dê até risada ao saber que a terra é movida pelo sol e que nada move que não seja movido, né? Então isso é profético. Isso, quando eu li a primeira vez, eu falei, porra, é isso, é por aqui. E isso influenciou o meu trabalho, essa coisa de fazer teatro, de fazer o Laboratório Tupinagô, Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, Universidade Popular de Arte e Ciência, Hotel da Loucura, Teatro de Dionísio, Teatro de Dionísio, são tentativas de popularização, são tentativas de democratização de um certo saber, de um certo conhecimento que estava me adoecendo se eu não democratizasse, entende? O Dr. Fausto estava dentro da minha garganta aqui querendo me estrangular, né? Porque a medicina é violenta, é trágica, é neodarwinista, é elitista, é desumana, né? É dominada por uma hegemonia de cirurgiões. Hoje é que eu entendo isso, né? Na época que eu era garotinho, que eu entrei, né, com 18 anos na escola médica, né, com essa cara aqui, né? 18 anos, né, chegando lá cheio de amor para dar. E aí você cai na casca grossa do SUS mal gerido, né? A galera metendo a mão, levando droga, levando respirador.
E isso é uma realidade da nossa sociedade. Essa peça chama A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht. É um autor muito importante no nosso trabalho. Eu já montei essa peça mais de 10 vezes. E ela é junto com Hamlet, junto com o Dionísio, né, as Bacantes, repertório fundamental no nosso trabalho, no nosso teatro. Então é um pouco isso. Eu queria falar também da Monique Algras, né, que escreveu, é uma professora até francesa que trabalhou aqui na PUC do Rio, acho que está aposentada, e ela escreve um livro chamado O que é Tabu, um livro pequeno. E ela contribui nesse debate do totem e do tabu, ela dizendo isso, que o totem e o tabu são sistemas de diferenciação das civilizações. As civilizações se diferenciam pelas proibições e pelas permissões que elas são capazes de fazer, né? Então, os deuses de uma civilização, numa civilização colonizadora, vão ser os demônios dessa civilização, e os deuses de uma civilização serão os demônios na outra civilização. Tudo isso é espelhado, tudo isso é feito de forma muito estruturada, muito particular, muitos rituais, muitas coletividades, tribos, linhagens, né? Trabalhando milhões de anos, né? Milhares, dezenas de milhares de anos, para codificar todas essas forças da natureza e as forças do nosso corpo com essa linguagem de totens e tabus, de deuses, totens e tabus, sistemas religiosos que vão se diferenciar em sistemas de conhecimento, que vão se diferenciar em sistemas de arte, sistemas de ciência, sistemas de física, de química, de biologia, né, que a gente chama de biologia, mas na verdade os povos antigos chamavam de deuses. E o que nós chamamos de patologia, os povos antigos chamavam de demônios / vampiros, né? Então o vampiro demônio é uma realidade assim, desse entendimento da psicologia humana, né? do como se constitui a nossa cultura, como se constitui a nossa linhagem. Eu tenho falado muito sobre isso, que a experiência espiritual da medicina é muito profunda, né? Que cada doente que você atende, você está vendo ali a briga entre os anjos e os demônios, né? Entre o mal e o bem, entre a vida e a morte, entre a doença e a saúde, na cabeça, dentro da cabeça de uma pessoa. E como as pessoas são influenciadas por ideias falsas, por conceitos mal construídos, por preconceitos, por totens e tabus, né? Na verdade, a gente é governado por totem e tabu, a gente é governado por fatores de adoração e fatores de ódio, né? E fatores de proibição. É óbvio que né, para não se tornar um fanático e não ser dominado, né, de fora para dentro, é preciso refletir sobre tudo isso, e é preciso rever esses totens e esses tabus, né, e não permitir que os rituais fiquem invertidos e que as ordens psíquicas continuem invertidas com o povo sem autonomia psicológica, né, como se nossa energia psicológica tivesse capturada por fora, e está capturada por fora, capturada por traumas, por violência e por tietagem, né, tietagem do lado do tabu, da proibição, e pelo hoje, nesse sistema de internet, de show business e celebridades, etc., isso é tietagem. A tietagem é o mal do século, né? É o totem. A gente é dominado pelo totem. Por quê? O totem que apela sexualmente, que mostra a genitália, o ator pornô, né, o ator, o cantor, a cantora que mostram a sexualidade, que estão o tempo inteiro, né, como se estivessem numa relação pornográfica ali, de exposição pública, etc., captura o desejo, captura o tesão do povo. O povão, nosso povão, a gente também, a gente é capturado pelo nosso tesão, a gente fica fixado em imagens de tesão. Essas imagens vêm pela propaganda, vêm pelo cinema, vêm pela televisão, vêm pela pornografia. E o marketing e as indústrias já entenderam isso e vão colando nessas imagens produtos, Mastercard e roupa e coisa. E aí é inevitável, você começa a desenvolver um apetite sexual pelos produtos e começa a fetichizar os produtos e às vezes é até dominado por isso, né? Fica viciado, fica compulsivo, né? Em objetos, em coisas. Então isso é uma questão muito séria hoje em dia, porque a circulação de imagens está muito intensa, né? Nunca se fez tanto essa coisa da imagem, da transmissão, e as pessoas ficam confundindo a imagem com a realidade. Os atores estão sendo dominados pelas personagens, né? Não estão tendo o distanciamento crítico que é necessário para você manter o diálogo e manter o diálogo da realidade. O diálogo é o cheque da realidade. O diálogo é o the reality check, né? É o teste da realidade. Se você está conseguindo dialogar, né, em situações de crise que eu enfrentei, por exemplo, pessoais,
Eu liguei para pessoas, liguei para parentes, liguei para pessoas que eu, né, médicos, terapeutas, meus supervisores, falando, eu preciso de diálogo, eu estou aqui numa situação de estresse muito grande, e se eu não dialogar, eu estou sentindo que eu estou perdendo aqui a sanidade. E isso é muito importante a gente perceber, que você perdeu a capacidade de processamento da informação, que é feita através do diálogo. O diálogo é a conversa da alma com ela própria. Se isso está sendo feito de forma calma, analítica, você escutando, você se escutando, se sentindo, você está são. E quando você entra em loop loop de pensamento, que é uma velocidade que você não controla e que está tudo em avalanche de imagens, é delírio. Pode escrever essa, que isso é lição da clínica. O loop é delírio, o loop de pensamento é delírio. Então, quando a gente toma birita, quando a gente toma uma droga, quando toma LSD, quando toma êxtase, quando toma psilocibina e tal, eventualmente você vai entrar em situações de loop. Quando tem surto psicótico, quando tem surto agressivo, surto de perda de controle, guerras, eventos violentos coletivos, é sinal de que o pensamento está em loop. As pessoas estão no automático, caiu no automático, é o demônio que está possuindo. E isso, infelizmente, é uma situação muito comum. Muita gente está possuída mesmo, as pessoas não param. Estão correndo de um lado para o outro, não sabem nem porquê, né? Então estão dominados por algum totem ou por algum tabu, e tabus e totens comendo solto. E muitas vezes as pessoas ficam presas entre um lado e o outro, não sabem o que fazer, e é a neurose. Isso é a explicação do Freud no livro Totem e Tabu de 1913, que é um livro que eu não falo muito dele, mas eu adoro esse livro. É uma grande síntese, e ele fala justamente disso, que a nossa formação cultural, ela eventualmente vai nos deixar na ambiguidade. E o Freud depois, mais tarde, vai dizer que esse pensamento prescrito por códigos, didático prescritivo, ele lesiona também a nossa autonomia psicológica. A gente fica sem capacidade criativa. A gente só cumpre regras. Isso também conduz à neurose, conduz à decapitação, conduz ao suicídio, conduz ao homicídio, conduz à violência, conduz à insalubridade. É um fator esquizogênico, é um fator gerador de fragmentação. E nós temos que debater isso coletivamente, e aproveitar essas obras, aproveitar a obra da Nise, aproveitar a obra do Freud, porque estão aí disponíveis. Só não está fazendo quem não quer. Os neuróticos intratáveis estão defendendo seus traumas, estão gozando com seus traumas, entende? É essa que é a treta. E a nossa luta é pelo nosso conhecimento, pelo nosso êxtase, pela nossa experiência, de defender aquilo que a gente é. Se a gente não defender aquilo que a gente é, quem vai defender, não é verdade? As forças destrutivas do inconsciente é que não vão. E são as forças da luz, as forças do sol, o heliotropismo, a busca pelo sol, que caracteriza a construção da nossa consciência, neurótico intratável, tratado está. E a gente tem que saber reconhecer isso, É a questão do fator cooperativo e do fator competitivo. Isso na clínica é batata. O doente intratável, ele não sai da pegada competitiva e compete contra si próprio, Se sabota, Fica o tempo inteiro em incoerência, Não consegue confirmar uma ação, não consegue confirmar uma palavra, vive na insegurança, no medo, É muito comum, e é muito comum numa sociedade de contexto colonizado, onde nossos pais foram assassinados, pelos colonizadores, e nossas mães foram estupradas. Então a gente vem de uma cultura, de uma masculinidade muito ausente, sem liderança, e mães leoas cuspidoras de fogo, deusas Sekhmet do Egito, que cospem fogo, queimam a si próprias e queimam a prole. E isso é um padrão mesmo assim, colonial da nossa sociedade, e no mundo inteiro você vê isso também, nessas sociedades que foram patriarcais em excesso, foram tão patriarcais que queimaram a masculinidade. Agora a masculinidade está sem força, e as mulheres estão fora de controle, não controlam a própria agressividade, e acabam envenenando a própria família, que se convida para jantar e devora todo mundo, que é uma força feminina impressionante, a força do terremoto, a força da hecatombe, Então a gente não deve cultivar relações competitivas dentro de nós, nem nos nossos convívios, sob risco de competir contra si próprio, e competir contra as pessoas que você ama, e competir contra as pessoas que você diz que ama, e competir contra as pessoas que você convive, que você constrói, que você cria, entendeu? Essa que é a perversão
máxima desse processo da neurose. Então, muito obrigado a todos, boa semana. Essa live, lição da clínica, observatório da natureza humana, para colocar o trem no trilho, né? A gente abre a live, coloca o trem no trilho, olha aí a besta fera, o totem e o tabu, né? Compreenda as forças irracionais, não se deixe dominar pelo demônio, né? Não se deixe adestrar, né? Use seu discernimento, né? Somente o seu discernimento pode te guiar. E ajusta a ação à palavra e a palavra à ação. Olha para isso primeiro, porra. Olha o que você está fazendo, o que você está falando. Se já fizer isso, já melhorou muito. E se não está conseguindo, pede ajuda. Chama, salve Agostina, tudo bom, querido? Salve Buenos Aires, nossos irmãos argentinos. Muito bom. Muito obrigado. E nós estamos mantendo o trem no trilho. Hoje tem ensaio lá na Cruzada, 19 horas, já estamos ensaiando. E muito trabalho aí, esse ano promete muito trabalho coletivo, muito trabalho de ação cultural, muito trabalho de mudança do padrão da performance dos indivíduos e das coletividades, que é isso que interessa, né? E é isso que nós temos feito nesses últimos 16 anos aí, resistindo com Dionísio, né? O deus do teatro. Uma dionisiatria, né? Dionysos, como dizem os gregos. Muito obrigado, muito boa semana. E ação, criatividade, não demole para o demônio que ele está comendo aí, geral. E ideias adequadas demonstradas pela ação. Isso é que dá prazer e dá êxtase. E relações verdadeiras, relações de qualidade, ser quem você é, né? Essa que é a beleza. Muito obrigado a todos, boa semana e boa segunda-feira. Tchau, tchau.